O líder da loja de Nova York foi rápido em esclarecer que o incidente não envolveu uma reunião maçônica, o uso da sala maçônica ou qualquer ritual maçônico de Nova York. Ele também lembrou aos seus membros que armas de fogo não têm e nunca tiveram função em qualquer ritual maçônico. O homem que atirou em William James não tinha ideia do que estava fazendo naquela noite. Ele não queria atirar na vítima. Não vejo neste atentado nada além de uma horrível tragédia. O homem em questão, Albert Ade, ficou devastado. Ele se confessou culpado, foi condenado por homicídio culposo em 2º grau e recebeu condicional. Mas com uma ficha criminal, também foi expulso da loja. Se você viola a lei e é condenado, você vai ter sua qualidade de sócio suspensa e será expulso sem a possibilidade de retornar por causa dos princípios da maçonaria. Todas as verdadeiras lojas maçônicas, por mais que sejam independentes, são fiéis a um código de honra que diz que um assassinato é inadmissível. Logicamente, entretanto, no caso de Roberto Calvi, não se pode culpar a maçonaria por esta morte. Calvi era membro de um clube seletivo chamado P2, que continha mais de 900 membros poderosos, variando dos líderes do serviço secreto da Itália a banqueiros, políticos e militares. Como presidente do Banco Ambrosiano, Roberto Calvi era um novo associado ideal para o líder da P2, Lúcio Gelli. Lúcio Gelli fez uma lista com centenas de pessoas que estavam na sua mira. Havia indício de que ele estava envolvido em chantagem, usando arquivos furtados dos serviços secretos italianos. Ele tinha um plano de basicamente refazer o governo italiano com linhas mais autoritárias. A P2 foi fundada em 1877, era uma loja italiana muito tradicional. Entretanto, nos anos 60 foi assumida por Gelli. E quando ele se infiltrou, a organização se tornou loja maçônica com um objetivo. Os motivos para a P2 colocar Calvi na diretoria eram claros. Eles tinham mais planos sinistros em mente que a necessidade de grandes quantias em dinheiro. Mas por que Roberto Calvi, um homem de família e católico devoto, se uniria a um grupo renegado como a P2? Meu pai não participava totalmente destas coisas por livre e espontânea vontade. O que acontece é que o banco tinha crescido e tinha se tornado alvo para aquisições. Eles tinham que sobreviver entre outros grupos diferentes, tanto na área financeira como católica da economia. E para fazer isto, eles tinham que manter contato com políticos. A loja P2 era um tipo de intermediária entre estes políticos e então era mais uma coação que um ato de livre-arbítrio. Suspeito que Calvi foi atraído a P2 porque a loja oferecia oportunidades de negócios e satisfazia seus interesses na ideia de força escondida. Ele provavelmente não estava ciente quando se associou, certamente nas escalas mais baixas da organização, de que se tratava não apenas de uma sociedade secreta, mas de um grupo com intenções de conspiração para tomar o poder do Estado italiano. Havia indícios de que o Banco Ambrosiano estava emprestando dinheiro à P2 e servindo como fiador para algumas das pessoas ligadas a Gelli. Estas afirmações, verdadeiras ou não, consequentemente levaram as autoridades a suspeitarem que o escândalo estava armado. A P2 foi oficialmente fechada no verão de 1981, após a polícia ter feito uma busca repentina na casa de Gelli e ter encontrado uma lista com o nome dos membros. Isso teve drásticas consequências para Roberto Calvi e basicamente levou à sua desgraça.
A prova mais direta de que ele pertencia à organização P2 era que seu nome estava na lista encontrada na casa de Lucio Gelli, em Toscana, durante uma batida policial. Mas Calvi nunca negou. Ele admitiu. Muitos dos seus grandes amigos também eram membros, bem como muitas das pessoas com quem ele negociava. O então primeiro-ministro da Itália, Arnaldo Forlani, foi forçado a renunciar em consequência da revelação de que vários políticos de destaque estavam na lista de membros da P2 encontrada na casa de Gelli. Jim Marrs é teórico da conspiração e autor de Roe by Secrets. Sou Jim Morris, jornalista, escritor e não sou maçom. Basicamente, essa foi uma tentativa de uma loja maçônica de assumir um país moderno e criar uma certa ponte para a ditadura. Então, não pense que qualquer um que pergunte o que acontece na maçonaria é um teórico da conspiração. Esta foi uma conspiração muito bem documentada. A maçonaria como movimento não beneficiou-se de nenhuma das impropriedades financeiras. Ela realmente não estava envolvida, exceto pelo grupo P2, que era uma loja irregular. É claro que a P2 foi fechada antes disso. Ela foi encerrada em meados dos anos 70 e os maçons já tinham se distanciado dela. Era vista como uma loja irregular e expulsaram o grão-mestre. Apesar dos membros da P2 não seguirem os códigos de conduta da maçonaria, o fato de se intitularem membros de uma loja e se encontrarem em segredo estava prejudicando os maçons. Por vários motivos, o caso da P2 é o pior da história dos maçons, porque apesar de ser uma loja maçônica, foi infiltrada por interesses externos, que então começaram a usar as ferramentas da maçonaria para seus próprios interesses. É claro que, quando estourou o escândalo, os mais prejudicados foram os maçons, fazendo o papel de bode expiatório. Na minha opinião, a conexão maçônica é excessiva. Pessoas más podem pegar boas ideias e bons movimentos e usá-los para maus propósitos. Mas isso é porque somos seres humanos. Lucio Gelli poderia ter começado qualquer outro grupo. Poderia ter pegado um grupo de xadrez e ter feito a mesma coisa. Talvez ele tenha tido mais atitude e senso teatral e pensou que poderia usar elementos da maçonaria a seu favor. Alguns tentaram ligar o nome da P2 com outro assassinato também na Itália, desta vez não de um banqueiro, e sim de um papa. Se você perceber bem atentamente as circunstâncias que cercaram a morte do Papa João Paulo I, fatos sugerem que pode não ter sido como sempre foi relatado. Apesar do Papa João Paulo I ter ficado no poder por apenas 33 dias, seu compromisso se tornaria fatal. Uma teoria bem aceita é de que ele estava planejando iniciar uma investigação em uma organização secreta que teria ligação com o Vaticano. P2. A investigação que João Paulo I teria conduzido, se tivesse vivo, prejudicaria a hierarquia dos cardeais, os membros da P2, de muitos mafiosos, a política italiana, a comunidade dos negócios italianos, os banqueiros, enfim, todos teriam suas carreiras ameaçadas e potencialmente teriam enfrentado grandes sentenças de prisão. Por causa disso, sua morte repentina e inesperada levou muitos a especularem que ele teria sido assassinado para evitar tudo isso. A causa oficial da morte foi ataque cardíaco. Ele foi embalsamado no dia seguinte à sua morte e não foi feita autópsia. Rupert Cornwell, um jornalista britânico que trabalhava em Roma na época, é cético em relação ao envolvimento da P2. A P2 nunca esteve envolvida com a morte do Papa João Paulo I. O problema de tudo isso é que os fatos são um prato cheio para as várias teorias da conspiração. Você pode ligar os acontecimentos. Tem pessoas que acham que João Paulo I foi assassinado. Eu não acredito. Acho que ele foi superado pela importância de seu trabalho e morreu em sua cama. Mas nós podemos apenas imaginar o